Então, bom dia a todos, efetivamente, né, oficialmente. Primeira coisa, lembrar que hoje nós já tivemos aula de história e eu pedi um resuminho, vários já me mandaram, estou muito feliz. Vários alunos já mandaram um resumo de história para mim e pedi também uma atividade para ser mandada aí para mim, né, uma tabelinha no Excel. Então, o que eu fiz? Eu já gravei a aula sobre a conquista espanhola, a aula 30, mandei lá no plural, a aula já está disponível no plural. Isso, quem quiser mandar hoje ainda pode mandar, não tem problema, tá? Ou no final de semana, né, que nem o Gustavo falou. Só não esquecer de fazer, né? Senão acumula e fica ruim. E, por outro lado, eu mandei também a planilha, né, bonitinha lá no Excel, o modelo da planilha, para vocês poderem seguir depois, tá? O que foi pedido e tal. Bem, vamos compartilhar então a nossa tela para poder fazer a correção inicialmente dos exercícios de história, do exercício, né, um só, de história da aula 30. Lembrando que hoje nós encerramos o caderno 2 de Geografia. Encerramos o caderno 2 de Geografia. Então, a partir da próxima semana, na semana que vem, né, na terça, quarta e quinta, que nós temos aula, eu só vou trabalhar história, tá? Renascimento, reforma, tem uns itens importantes aí de história para a gente trabalhar na semana que vem. Geografia fica lá paradinha agora até a gente começar o caderno 3, aí já é outra dinâmica, outro momento, não sei como é que vai ser. Aguardemos. Bom, então começando aqui com história, vamos lá. Olha aqui. Então tem aqui um, é um texto que saiu num livro de um cara chamado Jaime Pinsky. Esse Jaime Pinsky, ele é dono de uma editora e é historiador, só que ele é danado, esse cara aqui. Você vai lá pedir livro para ele, ele não te dá livro de jeito nenhum. Impressionante. Bom, então vai lá. O Canto Triste dos Conquistados, os últimos dias de Tenochtitlan. Tenochtitlan, vocês sabem, esse nome maluco aqui, né? É o nome que se dava à capital dos astecas, onde hoje em dia fica a cidade do México. Então vamos lá. Nos caminhos jazem, quer dizer, descansam, mortos, né? Dardos quebrados. Pessoal, tudo bem aí? Quem estiver com o microfone ligado, peço que quem está com o microfone ligado, feche o microfone, por Oxi, favor, tá? Para que nós não tenhamos olha lá isso. esses barulhos estranhos aí, tá bom, gente? Obrigado, viu? Bem, vamos voltar então. Nos caminhos, jazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados, destelhadas estão as casas, vermelhas estão as águas, né, por causa do sangue, né? Os rios, como se alguém as tivesse tingido. Nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação, a falta de esperança, né? O texto é um registro asteca, então quem escreveu isso foi um índio, né? Cujo sentido está marcado pela tragédia causada pela destruição da cultura desse povo, né? Depois a B, tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior, né? Então a correta é essa daí, a B, né? O escudo, né? Os dardos, quer dizer, houve uma tentativa de resistência, mas não foi suficiente, tá bom? Então a B é a correta. Agora, nós vamos passar para a correção de geografia. Então, peço que vocês procurem aí os exercícios da aula número 33, que é aquela aula que fala sobre mineração no Brasil, né? Aquela parte lá. Acho que essa nós até já vimos. Deixa eu ver. Sistema Mundo, 33 nós já fizemos, é 34. É 34, tá? É isso mesmo, professor.
Isso, aula 34, 35 e 36, que são as aulas que falam sobre mineração, ou recursos minerais não energéticos no Brasil. E também sobre alguns energéticos, né, como o petróleo, por exemplo. Então, aqui nós temos a primeira questão. Sem dúvida nenhuma, não enxergo nada, né? Então, eu vou ver aqui o que está falando aí. Alguns anos vivi em Itabira. Ah, Itabira, pessoal, aqui é o Carlos Drummond de Andrade escrevendo. Nessa questão, ele está se referindo ao quadrilátero ferrífero, tá? Vamos ver aqui, então. Principalmente nasci em Itabira, por isso estou... O que, que é? Por isso sou triste, orgulhoso de ferro. Quadrilátero ferrífero. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Carlos Drummond de Andrade, falando sobre Itabira, uma cidade mineira do quadrilátero ferrífero. Tá? Bem, claro, né? Então vamos lá? Olha aí, ó. Vamos ver aqui. Ó. Situada na mais antiga área de exploração de minério de ferro do Brasil, numa região de um escudo cristalino. Tá certo. D, né? Vamos ver as outras, ó. Situada no quadrilátero ferrífero, tendo ponta da madeira. Não, olha, aqui já ferrou tudo. A primeira parte da questão da alternativa está certa, mas essa segunda parte aqui, ó, está muito errado. O Porto de Madeira em Itaqui, isso fica no Maranhão. Minas Gerais não tem porto marítimo, né? Então, se você sabe, se você se lembra que o quadrilátero ferrífero fica em Minas, não dá para falar em porto, né? Então, A está muito errada. B, localizada na importante jazida de Carajás. Não. Lembra que eu falei? Vocês têm que lembrar, Carajás, quadrilátero ferrífero, maciço do Urucum. Carajás está localizado no Pará. Pará, não em Minas Gerais. C. Produtora de ferro e carvão servida pela energia elétrica de Furnas e Trombetas. Não, gente, não tem nada a ver energia elétrica com produção de ferro, tá? Tem a ver com produção de alumínio, não com produção de ferro. A bauxita transformada em alumínio. Localizada no principal corredor de exportação de ferro e carvão mineral do Brasil. O Brasil não exporta carvão mineral, né? O Brasil importa carvão mineral e, além disso, o principal corredor de exportação de ferro é a Ferrovia do Aço, né? Lá no norte do Brasil, lá no Pará. Tá? Então, essa não serve. Portanto, a alternativa D de dado é que deveria ter sido assinalada. Depois, questão número 2, outra questão aí, né? Outra poesia do Carlos Drummond de Andrade. Esta manhã acordo e não a encontro, britada em bilhões de lascas. Britada é moída, né? Deslizando em correia transportadora. Então você pega o minério, brita ele e transporta. Tá? Entupindo 150 vagões. No trem monstro de 5 locomotivas. Trem maior do mundo. Puxa vida, hein? Esse cara era chato, né? Também nota. É isso? Nota. Também nota? Também nota. Tomem nota. Isso. Tomem nota, tomem nota. Obrigado, que eu não enxergo. Foge minha serra. Serra no sentido de acidente geográfico, né? Lá de Itabira, lá do quadrilátero ferrífero, né? Vai deixando no meu corpo a paisagem, mísero pó de ferro, e este não passa. Muito bem. Carlos Drummond de Andrade reclamando de que a serra na qual ele vivia deixa de existir por conta da exploração ferrífera, né? Isso também acontece no Brasil, lá na região da Serra do Navio, no Amapá, aonde foi explorado, né, durante muito tempo o manganês, né? Então havia uma serra, agora não há mais. Se você for até lá, tem um buraco, tá? Bom, então vamos ver aqui as 1, 2 e 3 estão corretas, vamos aprender com elas, né? Olha lá, deixa eu pegar aqui uma canetinha para ir falando com vocês. Ó, a situação poeticamente descrita acima sinaliza, do ponto de vista ambiental, então, do ponto de vista ambiental, para a necessidade de manter-se rigoroso controle sobre o processo de instalação de novas mineradoras. Claro, né? Até porque elas têm que ter equipamento para mitigar um pouco os efeitos ambientais
para aquilo que aconteceu em Brumadinho, Mariana e outros lugares não se repetir. Até porque acaba a mineração e o rejeito fica lá acumulado, né? Vamos lá. Criarem-se estratégias para reduzir o impacto ambiental do ambiente degradado, também está correto, né? Claro. Então, você precisa, às vezes, o que o pessoal está fazendo hoje em dia é guardar a terra para pôr de novo, né? Quando acabar a mineração e começar a praticar agricultura. Então, a 2 também está certa. E a 3, finalmente, reaproveitarem-se materiais e reduzindo-se a necessidade de extração de minérios. Através da reciclagem, né, você diminui a utilização ou a necessidade de novos minérios serem explorados. Então, realmente, muito fácil, né? As 3 estão corretas. Alternativa E nessa daí. Bem, se tiverem alguma dúvida, é só falar, tá bom? Olha aí. Agora já é a próxima aula, né? A aula 34 já foi, agora a aula 35, 36, né? Questão número 1 da aula 35, 36 diz o seguinte: a exploração de recursos naturais ocupa a posição de destaque na região norte do Brasil. É lá no norte do Brasil que está Carajás, Serra do Navio, Vale do Rio Trombetas, né? Então, tem vários grandes projetos de exploração mineral naquela área. Serra Pelada. Aponte e explique uma característica da mineração de ferro relacionada à atividade econômica. Então, tem um montão de coisa aqui, vamos ver o que a gente pode aproveitar, né? Então, a mineração de ferro. Quanto à atividade econômica, principal atividade, uma das principais atividades da região norte, ok, tá? É a exploração mineral, minério de ferro, na Serra dos Carajás, tá? Sendo que a maior parte dessa produção é exportada. Então, quanto à exploração de ferro lá no norte, destacar que ela é economicamente importante, que a maior área de mineração de minério de ferro do Brasil é a Serra dos Carajás e que o produto que sai de lá é para exportação, tá? Exportação. E lembrando que é um recurso finito, né? Então algum dia acaba, né? Cuidado. E os impactos ambientais são muitos também, né? Os impactos ambientais são produzidos pela mina, são produzidos pela barragem de rejeitos. Então vamos lá. A intensificação do desmatamento para poder instalar a mina, tá? Consequente morte, aqui, aumento da erosão, porque você está deixando o solo exposto, tá? Assoreamento dos rios, além da contaminação das águas com os rejeitos desse minério de ferro. Então, os impactos ambientais da mineração não são poucos, né? São muitos e são graves, tá? Então, desmatamento, aumento da erosão e assoreamento de rios e contaminação das suas águas. Tá bom? Pode avançar ou deixa um pouquinho? Só uns 5 minutinhos, professor, rapidinho. Tá legal. Pronto. Prontinho? Então vamos lá. Deixa eu só mandar uma atividade da professora Elisandra de História para minha filha. Pronto. Olha lá. Vamos para o próximo exercício. Né? Felizmente eu estou enxergando, então vamos lá. No dia 28 de fevereiro de 1985, olha, pessoal, 28 de fevereiro de 1985, eu já trabalhava há bastante tempo e estava no terceiro colegial e tinha aulas com o professor Edson Morokuma, que dava aula no São José até ano passado, e já tinha tido aula com a professora Nancy, que dá aula de biologia no Colégio São José, tá? Então essas pessoas estavam por aí, eu era apenas um jovenzinho. Bom, era inaugurada a Estrada de Ferro Carajás, né, pertencente à Companhia Vale do Rio Doce. Olha aqui, ó. Companhia Vale do Doce, que é dona do minério aqui no Brasil, né? Na região norte do país, ligando o interior ao principal porto da região em São Luís do Maranhão, né? É a ferrovia lá do aço. Por seus aproximadamente 900 quilômetros, passam 5.353 vagões
e 100 locomotivas transportando o minério de ferro para o exterior. A ferrovia em questão é de extrema importância para a logística do setor primário da economia brasileira, a mineração, né? Principalmente para o Pará e Maranhão. Um argumento que destaca a importância estratégica dessa porção do território é, vamos ver, produção de energia não, produção sustentável, capacidade de minerais metálicos, logística de importação não, né, pessoal? Então, é aqui, ó, capacidade de produção de minerais metálicos, né? O ferro, o alumínio, o manganês, tudo acaba, é claro, o principal é ferro, né? Mas tudo isso acaba passando por essa ferrovia. Tá? Então, alternativa C, na número 2. Na número 3, olha aqui a tal da Serra do Navio, lá no Amapá, pegou um navio e foi embora do Brasil, né? Foi lá para os Estados Unidos. Ó, na Serra do Navio, uma empresa construiu uma usina de beneficiamento, ó lá, um porto, uma estrada de ferro e vilas. Tá? Então é sinal que o negócio é lucrativo, né? Ninguém vai jogar tanto dinheiro fora. Entretanto, depois que as reservas foram exauridas, utilizadas até o final, a companhia fechou a mina e as vilas se esvaziaram. Sobrou uma pequena comunidade de pescadores. São 1.800 moradores que sofrem com graves problemas dos rins. Por quê, hein? Por causa da contaminação da água, né? Dores no corpo, diarreia e vômitos decorrentes da contaminação do solo e da água por arsênico, né? Associado aí ao manganês. Muito bem. A existência de práticas de exploração mineral predatória no Brasil tem provocado, vamos lá, criação de estruturas e práticas geradoras de impactos socioambientais pouco favorável à vida das comunidades. Claramente essa, né? Então, a hora que a mina vai embora, o que sobra para a comunidade local é barragem de rejeitos, solo contaminado, água contaminada, né? Então é preciso lembrar disso, tá? Quando você tem um projeto de mineração, é preciso levar em conta os impactos ambientais seríssimos que podem acontecer ali, tá? O item B, adequação da infraestrutura local do município a regiões e regiões exploráveis à recepção de grandes empreendimentos. Não, ele está falando sobre o meio ambiente, sobre pessoas que morrem por conta da falta de cuidado, né? C, ampliação do número de empresas mineradoras de grande porte que tem sua atuação prejudicada pelo atendimento às normas. Pessoal, primeiro a vida, né? Primeiro o CPF, depois o CNPJ. Então a A é a correta. Virando aqui, tá, aqui ó, nós temos duas áreas interessantes para mostrar para vocês, ou três. Vamos mostrar aqui. Eu gosto quando tem mapa. Oriximiná, essa região aqui, ó, é onde a gente tira bauxita, na margem do rio Trombetas, que é esse rio aqui, ó, tá? Então, ele é um afluente do rio Amazonas, que é Manaus, capital do Amazonas. Esse rio Amazonas, ele vai até Belém. Aqui é a ilha de Marajó, o Golfão Amazônico, né? E aqui é o rio Araguaia e o rio Tocantins, que também lançam suas águas aqui. Então, por isso que a gente diz que Belém é a capital para o norte e para o centro-oeste do Brasil, né? Belém do Pará. Tá? Então, Oriximiná é uma área de exploração no Vale do Rio Trombetas, que é um afluente da margem esquerda do Rio Amazonas, que nasce no Planalto das Guianas, tá? Onde a gente tira o alumínio, né, a bauxita. Aqui mais para baixo, assim, né, nessa região aqui, é que fica o complexo de Carajás, tá? Que manda o seu minério de ferro por aqui, assim, até o Porto de São Luís. Aí ele nos vem com as alternativas. Ó. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do minério. Então ele está perguntando, ó, nome do minério. Então, nome do minério, tá? Depois, o estado brasileiro, não é? E o rio envolvido. Então, se a gente for de trás para frente, é o rio Trombetas, tá bom? Tá? Rio Trombetas. Se você olhar no mapa, você vai ver que ele já está do lado do Pará, né? Ó. Então, aqui é a fronteira entre Pará e Amazonas, né? Então, ele já está do lado do Pará.
Ok? E, finalmente, o minério é a bauxita, que produz o alumínio, né? Olha aí. Vamos dar uma olhadinha aqui. Alumínio, né, não é, digamos assim, o minério, né? Aqui você tira a bauxita para virar alumínio. Então, essa aqui já não serve, tá? Então, não é o Rio Negro, porque o Rio Negro é no Amazonas. A cassiterita é para fazer estanho, tá? E, finalmente, aqui o cobre fica mais para o sul, né? O pouco cobre que nós temos. E se você olhar no mapa, também não é Amazonas, né? Ali é Pará, claramente, facinho, Pará. Então, alternativa E, essa daí. Depois, a número 5 diz assim, ó, em certas regiões litorâneas, o sal é obtido da água do mar, é o sal marinho, né? Nós temos lá também o sal mineral, né? Que é obtido em áreas continentais. O sal é obtido da água do mar, muito bem, pelo processo de cristalização por evaporação. Você recolhe esse sal fica descansando, bate o sol, evapora a água e o que sobra são os sais, né, que você vai depois refinar, colocar tempero, né, e assim por diante, tá bom? Muito bem. Para o desenvolvimento dessa atividade, é mais adequado um local plano, tá certo, ó. Aqui então já elimina a D, né? Que fala em local montanhoso, ó. Plano, com alta pluviosidade e pouco vento. Pouco vento. Plano, baixa pluviosidade e muito vento, que é o que nós temos em Cabo Frio e no Rio Grande do Norte, né? Por isso a alternativa B, na número 5, é a correta, tá? Depois, nós vamos aqui para número 6. Número 6 é um mapa cheio de numerozinhos. Ai, que legal. No mapa ao lado, as reservas de. Então, ele está perguntando. Ao lado, não, abaixo, né? Deveria ter sido. Né? Nesse mapa, nós temos as reservas de bauxita para fazer alumínio e manganês para ir para a produção de aço. Né? Em que regiões nós achamos isso daí? Tá? Então, manganês, ó que legal, eu sei que tem aqui no número 3, né? No maciço do Urucum, por exemplo, eu sei que tem bastante manganês, né? Uh, aqui nesse número 1, aqui eu sei que tem ferro, né? Então, e a bauxita para fabricar o alumínio, né? Ai, caramba. Volta aqui. Voltar aqui, aqui. Pronto. Eu sei que tem minério de ferro e também bauxita para fabricação do alumínio. Então, 1 e 3, né? São as áreas em que nós vamos encontrar o manganês e a bauxita, tá? Aqui no número 2, a gente tem principalmente minério de ferro, né? Aqui no número 3, manganês, né? Que a gente viu lá a Serra do Navio, tá? Sal marinho aqui embaixo, ó. Isso aqui 4 deve ser sal marinho, né? Sal marinho em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Carvão mineral, olha aqui o carvão mineral, né? Pouquinho que tem no Brasil, concentrado lá no sul, tá? Temos pequenas reservas de cobre e estanho aqui no número 5, e no número 6, em Rondônia, um pouquinho ainda de ouro. Tá bom? Então, 1 e 3 são as áreas em que nós vamos encontrar 1 e 3 são as áreas em que nós vamos encontrar o minério de ferro, perdão, a bauxita para a fabricação do alumínio e o manganês para colocar no aço para ficar mais leve e mais flexível. Alternativa A, portanto, nessa aí. Tá? Eu acho que com isso nós encerramos. Olha que legal. Conseguimos encerrar o nosso caderno número 2 de Geografia. Num próximo momento, nós vamos, já na semana que vem, começar as atividades relativas à aula 31 de História. Na terça-feira, a nossa aula é a aula número 31 de História, referente ao renascimento artístico, cultural e científico. Agora vai começar uma parte da história que eu gosto mais, particularmente. Tá bom? Pessoal, alguma pergunta sobre o que foi visto hoje? Ô, professor, só em relação à questão 5 da última aula. 5, podemos É, voltar? Eu posso pode, pode. voltar ela? Pode, Só, pode, sem problema. deixa eu só levantar ela aqui para ficar mais fácil.
para a gente visualizar. Aí quando eu colocar, você vai falando a respeito qual é a sua dúvida, tá? Só um Certo. minutinho. Não tenha pressa, porque nós precisamos manter a calma, manter o Devagar e nosso sempre, né, professor? devagar e sempre, né? Exatamente. Bem, a número 5 deve estar por aqui, assim. Isso. Olha, e Então, todo professor, a mundo. minha dúvida é por que que Calma, o... calma, Ah, você está apressado. Vamos lá, não, é que eu questão achei que número ia ser uma 5. demonstração. Tudo bem. Diga, Então, pode a minha falar. dúvida é por que que o local mais adequado tem que ter muito vento para a Ah, fabricação de porque, sala? boa, porque facilita a evaporação. Então, o vapor d'água que se forma, ótima pergunta. Se não tem vento, aquele vapor d'água, ele fica ali saturando a atmosfera e diminui a evaporação. Entendeu? Agora, se essa umidade da evaporação vai embora com o vento, vai tendo mais evaporação. E o processo de cristalização do sal acontece mais rápido. Então, é para reduzir a saturação da atmosfera com o vapor d'água. Por isso que Ah, tem que ter entendi, muito professor. vento. Deu para entender? Deu pra entender. Beleza. Essa é boa pergunta, interessante. Obrigado. Bem, mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma ameaça? Tá tranquilo? TMTC da sua matéria vai Eu não servir estou ouvindo nada. Eu não estou ouvindo nada. O TMTC da sua matéria, tanto de história como geografia, vai servir para nota também? Vai, claro. Tudo serve para nota. Fica tranquilo. Aliás, todos, né? Todos nós, inclusive eu, né? Esse ano aqui nós vamos ter que valorizar muito mais, mas muito mais, a atividade, o aluno que trabalha de uma maneira responsável, né? E também as provas que vêm lá do ângulo, né? Então vai ser por aí a nossa avaliação, tá bom? Ah, nas aulas de geografia vai ser aula de história no lugar? Vai. Isso. Então, onde entra a geografia, vai entrar a história. E aí, rapidinho, a gente já encerra também o caderno 2 de história. Tá bom? Tá bom, professor. Deu para Deu pra entender? entender. Ô, Então professor, tá, caso eu joia. Deu. encerre tudo e sobre aula, daria para você corrigir aquelas primeiras aulas que você não estava dando Ah, aula online, que aí sobrou exercício, né? Que dava para pedir ser online, mas não, você não conseguiu dar uma aula. perfeito. A gente volta lá e vai corrigindo, tá bom? A gente pode ir voltando, corrigindo o caderno 2, né, desde o início, e já vai funcionando também como revisão, né? Pode, É, sim, perfeito, sim. boa. Ótima sugestão, tá? Mais alguma Certo, coisa? professor. Então tá, gente, ó, um bom dia para vocês, um bom final de semana, uma boa sexta. Mandem para mim aquela atividadezinha, tá bom? Tchau, tchau. Tá bom. Certo, professor. Tchau, tchau, Tchau. igualmente. Namastê. Tchau, até. Tchau, professor. Fiquem com Deus.